Olá, senhoras e senhores concursantes, bem-vindos de volta à nossa Lei de Execução Penal. Estamos aqui fazendo a leitura da nossa lei. Vamos agora para o artigo 28, iniciar aí a nossa leitura no artigo 28, que fala sobre o trabalho do preso. Se encontra no capítulo 3º, tá? E nós temos algumas seções sobre as disposições gerais, depois o trabalho interno, depois o trabalho externo do preso. E depois vamos ver como é que essas questões são abordadas em provas e vamos ver também uma recolocação desse assunto quando nós formos falar em remissão, quando nós formos falar na execução da pena propriamente dita e dos estabelecimentos prisionais, tá? Então temos aqui do trabalho do preso. Então aqui disposições gerais, o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Então, olha só as informações que a gente tem só no caput do artigo. Então, é um dever social e não é só um dever, a gente vai ver que é um direito do preso o trabalho também. É um dever social, condição de dignidade humana e terá finalidade educativa e produtiva. Aplica-se à organização e aos métodos de trabalho, as precauções relativas à segurança e à higiene. Então, as regras estabelecidas na medicina do trabalho, tá? Na segurança do trabalho, também são estabelecidas aqui na Lei de Execução Penal. Tá? Então, o trabalho do preso, claro que ele não segue a CLT, que a gente vai ver aqui na sequência que não segue a CLT. Porém, tá? Ele tem direito à previdência, ele está sujeito a qualquer tipo de acidente de trabalho, ele tem direito à remissão, tem direito à remuneração, que não precisa chegar a ser um salário mínimo, mas tem direito à remuneração, o trabalho ele é remunerado, salvo prestação de serviço à comunidade, que são penas alternativas, que não são remuneradas, mas o trabalho do preso ele é remunerado. Então nós vamos ver aqui, ó, parágrafo 2º, desculpe. Então, porque os métodos de trabalho seguem as regras de segurança e higiene, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho, ou seja, não está sujeito à CLT, tá? Carteira de trabalho, não, tá? Então, não está sujeito às regras da CLT. Depois, o trabalho do preso será remunerado, então, nós não temos trabalho forçado, que é aquele trabalho que ele tem uma obrigatoriedade como forma de cumprimento da pena. O trabalho aqui, ele é ligado à questão da educação para fins de ressocialização, como base à dignidade da pessoa humana. É para trazer dignidade, é para prepará-lo para o retorno à sociedade. Tá? Embora a gente vai ver que o trabalho é obrigatório, aquele que está numa pena privativa de liberdade, nós temos uma obrigatoriedade porque é uma regra de dever do preso. É um direito e também é um dever dele se preparar para o retorno à sociedade. Porém, tá, não se fala em trabalhos forçados mesmo porque existe uma vedação constitucional, conforme nós vimos nas nossas aulas introdutórias, lá no nosso primeiro bloco, nós vimos a introdução aí de princípios norteadores que veda trabalhos forçados. Então aqui não tem nada de trabalho forçado, mas existe uma obrigatoriedade. E se ele não quiser fazer de jeito nenhum, ele pode ser forçado a fazer? Não, será considerado falta, tá? Será considerada falta, pode até ser considerado falta grave. Aí, se ele desobedecer as ordens relativas ao trabalho, é considerado como falta grave, conforme nós vamos ver agora na sequência. Então, o trabalho do preso será remunerado, tá? Mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, no mínimo, 3/4 do salário mínimo. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender. Então, olha só, tem um limite mínimo aqui, mas não tem um limite máximo. Se um sujeito de alto grau de intelectualidade, que seja consultor de determinada empresa numa área técnico-científica, tá? Esteja preso aí por um feminicídio, tá? Um crime que não tenha nenhuma ligação com a atividade profissional que ele exerceu, um crime de alto grau de repulsa social, esse homicídio qualificado por discriminação de
gênero ou em situação de violência doméstica. Então, nesse caso aí, ele pode até ser uma pessoa com um grau de rejeição moral em relação à sociedade em determinado ponto, tá? Mas em outro nível profissional, ele pode ser altamente respeitado a nível intelectual. Então, ele pode ser contratado depois de um determinado período, se ele já estiver em situação de poder prestar esse tipo de serviços, tá? Sim, pode ser contratado por um valor alto? Pode. No mínimo, 3, 4 salários mínimos. Mas pode ser 40 salários mínimos, 50 salários mínimos? Sim, vai depender do que ele quiser vender, né? E ser contratado e ter a aceitação pelo juiz da execução penal, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não amparados por outros meios. Então, aqui, ó, primeira coisa, indenização dos danos. A vítima tem direito a ser ressarcida nos danos provocados pelo crime. Depois, assistência à família aqui do preso, né? Do preso que está trabalhando. Há pequenas despesas de caráter pessoal, como nós comentamos, tá? Na assistência material, os estabelecimentos terão locais onde o preso possa adquirir alguns tipos de produtos que não são fornecidos, mas são autorizados que ele tenha. Então, ele poderia comprar. Como é que ele poderia comprar? Tendo aí pequenos valores à sua disposição. Qual o valor? Vai ser estabelecido por cada região, tá? Essa é uma regra regionalizada, vai depender da lei de execução local. Depois, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado. Só que você sabe que o condenado ele custa muito dinheiro para o Estado, né? Então, aqui, ó, para que não pegue todo o dia dele, porque ele tem que constituir um pecúlio também, é um direito dele, né? Fazer uma poupança daquele que ele ganha, em proporção a ser fixada sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Então, o que acontece? É uma regra estabelecida. Então, essa remuneração do preso vai ser para quê? Vai ser para indenização pelos danos causados pela infração que ele praticou, assistência à família dele, porque muitas vezes ele não era segurado do INSS, a família não vai ter um auxílio reclusão, tá? Porque muitas vezes as pessoas criticam o auxílio reclusão. Auxílio reclusão, gente, na realidade é uma quantidade pequena de famílias que recebe. Por quê? Porque é para aquele que era segurado, porque ele trabalhava, ele tinha carteira assinada na época ali da prática da infração, da sua condenação, da sua prisão, tá? Ele era segurado do INSS. Então ele tem o auxílio reclusão. E muitos dos nossos condenados, uma grande parte, acho que a maioria deles, né, não estou lembrando as estatísticas agora, mas uma grande parte não tem esse auxílio reclusão. Muito pelo contrário, as famílias é que muitas vezes mantêm ali os presos para pequenas despesas, mas tem que ser invertido. E se ele tiver filhos e não tem auxílio reclusão porque ele não era segurado, tá, da Previdência, então nesse caso aí, nós temos esse direcionamento para a família do preso, ele trabalha internamente para sustentar a família dele lá fora, tá? Depois, pequenas despesas de natureza pessoal. E, por fim, esse ressarcimento ao Estado das despesas que o Estado tem com o preso. Mas como nós sabemos que essa despesa ela é muito elevada e que a maioria dos presos não conseguiria fazer esse ressarcimento, vai ser em proporções fixadas, tá? Sem prejuízo dos direcionamentos anteriores. Parágrafo 2º, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição de um pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade, tá? Então o egresso ele recebe o pecúlio dele, que é um dos direitos que a gente vai ver estabelecidos para o preso. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Então, porque nós sabemos que, em alguns casos de condenação, tá,
muitas vezes os juízes eles substituem a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E essas restritivas de direito muitas vezes são prestações de serviço à comunidade. Mas a gente vai ver na hora da leitura da execução das penas, nós vamos ver que quando nós falamos em prestação de serviço à comunidade, vai ser 8 horas por semana e não diárias, tá? De forma que não atrapalhe nem o horário de trabalho, nem o horário de estudo, tá? É sem a remuneração, mas a quantidade de horas vai ser correspondente aos dias que ele foi condenado, salvo se a condenação for superior a 1 ano, porque aí pode não necessariamente corresponder 1 hora por dia, mas se for uma condenação pequena, 3 meses, lá 90 dias, 90 horas de prestação de serviço à comunidade, tá? Então nós temos esse equilíbrio aí, e como ele vai estar cumprindo uma alternatividade, uma substituição da pena privativa de liberdade, isso não é trabalho remunerado, tá? Então, as tarefas todas são remuneradas, salvo essa prestação de serviço à comunidade, porque é a pena que ele optou por cumprir, tá? Então, nós temos aqui, e é um grande benefício, né? Trabalho interno. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida das suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Como preso provisório é aquele que está em uma prisão preventiva, tá? Então, o que acontece? O preso provisório, ele não é obrigado ao trabalho, e nem o preso político, tá? No finalzinho da nossa legislação, nós temos disposições finais e também o preso político não é obrigado ao trabalho. Lembrando a vocês que a maioria dos políticos que estão presos no nosso país, eles são presos comuns, tá? Preso político é aquele que praticou o crime contra a segurança nacional, aí é considerado preso político, subversão, crimes que atualmente, se a gente for procurar algum exemplo no nosso país de um preso político, talvez a gente não encontre exemplos de presos políticos no nosso país. Agora, políticos que praticaram crimes comuns contra a administração pública que foram condenados, a gente encontra vários exemplos. Então, são presos comuns obrigados ao trabalho, tá? Na medida da sua capacidade, tá? Porque a gente vai ver que maiores de 60 anos, pessoas com algum tipo de deficiência, terão ali o trabalho ligado especificamente às suas condições, tá? E quando nós falamos dessa questão relacionada à lei de execução penal, nós estamos falando da obrigatoriedade do trabalho, salvo para o preso provisório. Quem for condenado à pena privativa de liberdade deverá trabalhar, tá? Contravenções penais que a prisão simples for inferior a 15 dias, também não é obrigado ao trabalho, tá? Mas isso aí só poderia pedir para você se pedir a lei das contravenções penais no seu conteúdo programático, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos, para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Porque preso provisório, ele tem um regime semelhante ao fechado. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Porque como ele vai voltar à sociedade, ele tem que estar preparado, tem que saber quais são as condições pessoais, as necessidades futuras que ele terá e as oportunidades de mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato. Porque o artesanato ele tem mais uma característica lúdica do que produtiva propriamente dita, que não tem aí expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Por quê? Porque nas regiões turísticas, tá, o artesanato ele teria aí essa natureza, essa expressão econômica. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividade apropriadas ao seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6,
nem superior a 8. Então, o trabalho do preso é entre 6 a 8 horas diárias, com descanso nos domingos e feriados, como qualquer trabalhador normal. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, tá? Ou seja, pode ser que ele trabalhe em horários menores, numa escala de 12 por 24, tá? Então, no máximo 44 horas semanais, nos termos aí da limitação da Constituição. E aí o que acontece? Pode ser atribuído para esse pessoal que trabalha na conservação, na manutenção do estabelecimento, horário diferenciado de trabalho? Sim, pode ser estabelecido nos termos do parágrafo único aqui do artigo 33. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado, olha só, gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para implementação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios, tá? Então, olha só, a exploração do trabalho do preso não pode ser feita por empresas privadas, tá? É o próprio estabelecimento, é o próprio Estado, é a própria administração direta quem faz a organização, ou poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública. E essa fundação ou empresa pública, que tem uma personalidade própria, vai ser responsável, vai encarregar-se de tudo. Vai encarregar-se dos critérios aí, usando os critérios e métodos empresariais, a produção, a comercialização, os custos e o pagamento da remuneração, tá? Tem uma vantagem, a gente vai ver, por exemplo, na sequência, que produto de produção no sistema penitenciário, o Estado pode comprar dispensando licitação. Existe dispensa de licitação na aquisição de produtos produzidos em estabelecimentos prisionais, tá? E a gente não viu agora há pouco que o Estado, o DF, os municípios, tá, podem criar convênios ali, celebrar convênios com iniciativa privada para elas gerenciar esse trabalho? Não. Esse convênio com a iniciativa privada, nos termos aqui do parágrafo 2º do artigo 34, para que essas empresas privadas, elas implementem oficinas internamente, mas elas não gerenciam. O gerenciamento vai ser feito pela própria administração direta ou então pela fundação que for estabelecida com essa finalidade, que vai ter autonomia administrativa, vai ter por objetivo essa formação aí profissional, ou empresas públicas. Mas as empresas privadas conveniadas poderão implementar oficinas internamente referentes aí a setores aí de apoios aos presídios. Então, nós temos o parágrafo 2º aqui da nossa legislação. Continuando, temos aqui o artigo 35, os órgãos da administração direta ou indireta da União, estados, territórios, Distrito Federal e municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda particular, tá? Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública, a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento prisional, nos termos aí do nosso artigo 35. Agora, olha só. Então, isso aqui a gente não está na regra de trabalho interno, nós estamos falando da exploração interna, e o trabalho externo é autorizado para o preso, o trabalho externo também é autorizado para o preso. Aí outra coisa, a própria lei das licitações, a lei 8666 de 1990, também prevê
a dispensa de licitação, nesses casos, para contemplar o disposto no artigo 35 da 7.210, tá? Então fica em harmonia com a Lei das Licitações Públicas 8666, que também tem essa previsão de dispensa para aquisição de produtos do trabalho aí do sistema do pessoal do sistema penitenciário, tá? Trabalho prisional. Agora vamos para o trabalho externo. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa legislação sequencial do trabalho externo, que está entre artigo 36 e 37 da nossa legislação. Do trabalho externo. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviços ou obras públicas realizadas por órgão da administração direta ou indireta. Isso aqui é repetido lá no Código Penal. Só que aqui foi acrescentado mais um. Ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Então, entidades privadas podem explorar a mão de obra, pode fazer o contrato com presos em regime fechado, porque o preso em regime fechado, tá? Ele não tem possibilidade de saídas temporárias para trabalhar, para estudar sem vigilância. Então, para que uma empresa privada faça esse contrato, tem que ser tomadas as cautelas necessárias contra a fuga, tem que ter vigilância, tem que ter pessoal de segurança, tem que ter pessoal que vigia o preso trabalhando, tá? E em favor da disciplina, tá? Então, por isso que é muito difícil você ver entidades privadas contratando trabalho externo e para presos em regime fechado. E em serviços de obras públicas, que tem um acompanhamento. Então, o trabalho externo para presos em regime fechado não é a regra, é exceção, tá? Para presos em regime semiaberto e aberto é que é a regra, tá? Agora, pode ser que preso em regime fechado tenha a possibilidade de trabalhar externamente? Sim. Para esses presos, somente em serviços ou obras públicas realizados por órgãos da administração direta ou indireta ou em entidades privadas, desde que sejam tomadas as cautelas necessárias contra a fuga e em favor da disciplina. Ok, aí tá certo, pode ser que aconteça nessas duas possibilidades, conforme previsão aqui do artigo 36. Parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total dos empregados na obra. Então, um sujeito que está em regime semiaberto, que foi autorizado a sair pelo juiz da vara de execução, ele não é regido pela lei pela consolidação da lei dos trabalhos, pela CLT. Não precisa daquela obrigatoriedade de assinar carteira. Então, vamos imaginar que o sujeito está com uma obra e ele tenha 100 vagas para a construção civil. Ele fala, opa, vou baratear aqui meu custo, vou contratar todos os presos que têm direito ao trabalho, pagando só 3/4 salário mínimo, sem as obrigatoriedades, aí as demais obrigatoriedades da CLT. Não existe essa possibilidade, porque se ele tiver 100 funcionários, apenas 10 desses funcionários poderão aí ser empregados nesta obra, tá? Por quê? Porque nós temos essa limitação para que o trabalho seja favorável para ambas as partes, e não só para uma delas, né? Então, nesse caso, porque tem essa característica de ressocialização. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira, a remuneração desse trabalho, tá? Do trabalho externo. Quem contratar, seja a administração pública, seja qualquer entidade ou empresa privada que fizer o contrato do trabalho externo, que vai ter que remunerá-lo. A prestação do trabalho à entidade privada depende de consentimento expresso do preso, tá? Então, quando a gente fala de trabalho do preso externo para empresas privadas, ele tem que querer, ele tem que ser consultado nos termos aqui do artigo 36, parágrafo 3º. Ele tem que ser consultado em empresas privadas. O trabalho do preso é obrigatório, interno ou externo, tá? Mas, se for uma empresa privada, trabalho externo, aí ele tem que ser consultado. Senão, ele vai para o trabalho interno ou na administração pública. Artigo 37. A prestação do trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão,
disciplina e responsabilidade. Isso aqui são os requisitos subjetivos. Além do cumprimento mínimo de 1/6. Isso aqui é requisito objetivo. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Então, o que acontece? Poderá o preso ter retirado o seu direito de trabalho externo? Sim, se ele praticar qualquer tipo de crime, se ele for punido por falta grave, ele também perde esse direito, e tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos aí nesse artigo, que é a ressocialização, é a disciplina, o comportamento e assim por diante. Agora, em relação ao trabalho, vamos fazer alguns exercícios de fixação para a gente fechar esse nosso bloco. Então, vamos fazer alguns exercícios de fixação relacionados ao trabalho do preso. Então, vamos para a questão número 1, que diz o seguinte: o trabalho do preso, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Nesse contexto, com relação ao trabalho do preso, é correto afirmar: letra A. O trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Vimos que não, né? Está lá no artigo 28, mais precisamente no parágrafo 2º da nossa lei, que não está sujeito às regras da CLT. Errada a afirmação. Letra B. Os doentes ou deficientes físicos não trabalharão em nenhuma hipótese. Falso. Os doentes ou deficientes, até mesmo os idosos também, vão trabalhar em algo que seja apropriado ao seu estado, tá? Podem, trabalharão, tá? Em algo, né? Algo apropriado ao seu estado. Ao seu estado. Isso está previsto na nossa legislação, lá no artigo 32, temos 3 parágrafos, esse aí é o parágrafo 3º. Falsa a informação da letra B. Letra C. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade também serão remuneradas. Vimos que estas não são remuneradas nos termos do artigo 30 que a gente acabou de ler. Letra D. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, dentre outros objetivos, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, tá? Nesse caso aí, dentre outros, sim, tá? Nós temos estabelecido a orientação do que seria usado aí, quais seriam as finalidades. A gente viu que as finalidades indenização, indenizar os danos causados à vítima, tá? Assistência à família, pequenas despesas e também deverá atender, dentre outros objetivos, o ressarcimento, certa afirmação, tá? Da letra D de dado. O preso condenado à pena privativa de liberdade não está obrigado ao trabalho. Falso, nos termos do artigo 31, ele está condenado ao trabalho. Tá? Está condenado? Não, está obrigado, né? Não se confunde obrigatoriedade de condenação com trabalhos forçados. Então, resposta, letra D de dado. Questão número 2. Está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade, segundo a Lei de Execução Penal, o condenado a pena alternativa de liberdade, não, pena privativa de liberdade. Pena de multa, restritiva de direitos, não. A pena privativa de liberdade nos termos do artigo 31 da nossa Lei de Execução Penal, tá? Então, a resposta aí vai ser a letra D de dado. Questão número 3, diz assim: a Lei de Execução Penal dispõe sobre o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana. Quanto às previsões legais dessa matéria, assinale a alternativa correta. Letra A. O trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Acabamos de ver que não, né? Nos termos do artigo 28, parágrafo 2º, não está sujeito... parágrafo 3º. 3º não, 2º, desculpe. Então, aqui não está sujeito. Letra B.
O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 2/4 do salário mínimo. Não, 3/4 do salário mínimo, nos termos do artigo 29. Então, caput do artigo 29 aí da LEP. Letra C. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas. Acabamos de ver, né, que não serão remuneradas nos termos do artigo 30, tá? Então, aqui não serão remuneradas. Letra D. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviços ou obras públicas realizadas por órgão da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Certo? Aí está em harmonia com o artigo 36 da nossa legislação. Certa a afirmação da letra D de dado. Letra E. A prestação de trabalho externo a ser autorizado pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, certo? Disciplina, certo? Responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/5 da pena. 1/5 é 1/6, né? 1/6 da pena. A progressão de regime também, nos termos do artigo 112 que a gente vai ver, também se dará aí com 1/6 em regra da pena. Então, resposta também letra D. Todas as nossas questões, letra D de dado. Como o nosso bloco acabou, nós vamos agora para o capítulo 4, sobre os deveres e direitos da disciplina, que é muito interessante essa parte da disciplina do preso, que nós veremos a partir do artigo 38 no nosso próximo bloco. Até lá!